Graça e paz, nesta manhã de sábado, 10 de dezembro de 2022, chamando a existência do nosso Deus vivo em nossas vidas. Ele é o nosso milagre, Ele é o pastor que nos deixou aqui feliz porque falamos com Ele, dormimos com Ele, acordamos com Ele e estamos com Ele para sempre. Ele jamais nos deixa, jamais nos abandona, porque Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus fiel à sua palavra. Deus não é fiel a todos nós, Ele é fiel à palavra dEle. Quando você confessa com a tua boca que você é mais que vencedor, quando você confessa com a tua boca que você é propriedade exclusiva dEle, quando você confessa com a tua boca que você é abençoado, quando você confessa que você é o bom perfume de Cristo, então você exala esse perfume ao fluir de você palavras espirituais que saem da boca de Deus para o nosso coração. E aqui é o refrigério, aqui é o regozijo, aqui a bênção do Pai sobre nossas vidas. Amém e graças a Deus. Então, meu amado, aqui quando nós falamos, da consumação dos séculos, o primeiro século se consumou na era de Cristo. Havia uma sentença para os judeus, como que sempre eu falo, Malaquias capítulo 1, versículo 1, e ali os judeus passariam pelo juízo, a transgressão da lei sairia do meio dos judeus, Jesus iria para a cruz, ele viria como Cristo ressuscitado, e hoje está dentro de nós para nos ensinar essa palavra. Então essa sentença contra os judeus, já estava previsto para que isso acontecesse, como se você for lá ler Mateus 23, capítulo 23, versículo 32 em diante, ali Deus disse que vingaria, a vingança viria, sim, contra o povo de Israel. Mas sobre o sangue de Abel, até Zacarias, que foi morto entre o altar e o tabernáculo. Então Deus confirmou ali que viria, e ele veio como Nazareno, ficou na cruz, e veio o Cristo, o amor de Deus em nós. Então tudo já aconteceu para nós que entramos em graça, entramos pela porta, sentamos no novo céu e nova terra, e aqui Deus fala conosco, só crendo na palavra dele, mais nada. Nada segundo a carne fazemos, por quê? 6:1 de Hebreus diz que sigamos para aquilo que é perfeito. Não de novo, à base de arrependimento, obras mortas, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos. Isso faremos se Deus permitir. Ele não permitiu. Consumou tudo na cruz, as obras, que era contra os judeus. Ele consumou todas elas, 603 mandamentos, e trouxe graça para nós, palavra em espírito e verdade. Então, todos nós temos saúde, temos paz, temos alegria, porque nós somos o templo do Espírito Santo, ele é o cabeça, aqui ele habita, aqui ele fala contigo. Você sorrindo, chorando ou brincando, você está aqui conversando com o Pai nesta manhã, em nome do Cristo ressuscitado que está em nós. Então a escatologia consumada, 19:30 de João, ele consumou toda a obra, e ali ficou o corpo do Nazareno, e veio o Espírito Santo morar em nós. Como ele falou, João 16:7, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se eu for, vou lhe enviarei. E ele enviou o Consolador. Hoje ele foi derramado nos corações daqueles que entenderam a graça e recebeu essa palavra em amor e em perdão, como está em Atos, capítulo 2, versículo 1. Então aqui, Isaías 53, do 3 ao 6, o que diz? Isaías 53, versículo 3 ao 6. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, fala aqui de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, que veio, 1 João 3,8. Aqui o profeta está profetizando, essa profecia se cumpriria na cruz do Calvário, onde ele levou nossas dores, nossa enfermidade, destruiu toda a obra do diabo e trouxe vida à igreja, que somos nós hoje. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, isso para os judeus, O escritor escreve para eles lá.
Aqui com o filtro do apóstolo Paulo, com as 14 cartas que ele escreveu às igrejas, dos Gálatas, dos Coríntios, dos Efésios, Colossenses, Filipenses. Então Paulo escreveu às igrejas para quê? Para ensinar as igrejas que estavam lá debaixo de idolatria, de feitiçaria. E hoje não é diferente. Acontece também hoje. Por quê? Porque não entrou pela porta e não entendeu a graça. E não serve o outro. Aquele que ressuscitou após a morte, que é Romanos 7,4, para dar fruto para Deus, né? Que é esse amor, esse perdão. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus de Nazaré. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Foram sarados lá, e aqui pela graça nós fomos salvos. Salvo, sempre salvo, pela graça sois salvo, a fé. Não vem de mim nem de você, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, que é 2 outros de Efésios. Hoje nós temos a Bíblia para ler, entender e discernir a palavra de Deus, como fala 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 15, 16, entendemos e discernimos aqui a palavra do Senhor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Hoje não somos ovelhas, somos filhos, somos herdeiros. Temos a promessa dentro de nós. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos aqueles que lá estavam. Os ímpios passariam pelo juízo, os justos, né? Os justos viria a ter uma nova vida pós-cruz, onde ali ele ressuscitado falou com muitos que lá estavam, para mais de 500, andou no caminho de Emaús entre 2 irmãos e não reconheceram, né? E Maria foi no túmulo, né? Ver Jesus que estava lá, colocaram ele lá e morreu, tinha 3 dias, mas só que ele já tinha saído. Não busque dentre os mortos aquele que vive. Hoje as igrejas né, mostram Jesus de Nazaré, que já morreu. Hoje é o Cristo que eu citou, está dentro de você e dentro de mim. Então eu não posso buscar hoje o Nazareno porque ele está morto. Quem está vivo hoje é o Cristo no meu coração. Então aquele levou as nossas dores, nossa enfermidade e deixou na cruz, para que hoje nós venhamos entender esse amor de Cristo Jesus. Olha aqui, Mateus 8, 16. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados. Na época havia endemoniados, pessoas doentes, né? Fracas de espírito, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Eles usavam o diabo como metáfora, né? Como uma parábola. Os judeus usavam essa palavra aqui, né? Que era contínuo eles falarem diabo, né? Satanás, em virtude de que havia muita doença lá. E quando Jesus chama Pedro, né? E conversa com Pedro, e Pedro tenta interpelá-lo, embarrear, para que ele viesse para nós, em espírito e verdade, ele falou, para trás Satanás. Então, Pedro não tinha um Satanás nele, né? Que Jesus disse, para trás Satanás. Para trás, carne, pedra de tropeço, que é a lei de Moisés. Moisés é o Satanás. Então, a lei de Moisés é o Satanás, é o diabo, que morreu na cruz do Calvário. Por isso que a lei, perdurou até João Batista, não vigora até hoje debaixo da graça, vigorou debaixo da lei. Como é que eu sempre falo, Lucas, capítulo 16, versículo 16. Então chegaram atrás, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Eu estava doente aqui, pós-cruz, né? Eu adoeci, e ele me colocou de cama, tipo assim, me colocou uma dor, eu tive que reviver, renascer de novo, transformar a minha mente, e aqui falar para você desse amor, desse perdão. Porque se ele não chamar, se ele não levantar homens como eu, né, e como muitos que tem aí, para falar da graça, como os ouvirão, se não há quem pregue, como fala Romanos 10, capítulo 13, 14, 15. Então alguém tem que ouvir a verdade do Senhor para o seu coração. 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías profetizou, e aqui está confirmando. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Então as dores, a enfermidade, a transgressão da lei, o juízo, tudo foi na cruz. 1 João capítulo 4, versículo 5, 6. Então a lei tirou a transgressão da lei, o juízo veio para o judeu e a graça para nós. A lei de Moisés, como as pessoas ensinam hoje ainda nas igrejas, né? Tem que mudar essa doutrina, porque são doutrinas, né, que Paulo fala lá em Hebreus 13, versículo 9,
Hebreus capítulo 13, versículo 9, 13 e 9 de Hebreus, diz que são doutrinas várias estranhas. Os hinos, né, que eles cantam antigo é bonito. Eu gostava muito, que eu cantava muito. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Tudo aconteceu na cruz, já se passou. Na cruz morreu por meus pecados e ressurgiu, agora vive, eu sei que está, porque ele vive, posso crer nesta manhã, sei que ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Deus, que vivo está. Ele está vivo onde? No meu coração, no seu coração. Por você ser igreja, o templo do Espírito Santo, ele é o cabeça, e aqui ele habita. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas, como fala Atos 7,48 e Atos 17,24. Quando o homem fez, né, esses templos com as mãos dele, Deus não habita ali. Por quê? Há um falso evangelho, onde eles querem que as pessoas paguem hoje o dízimo, né? Até 20%, faz promessa, faz proposta, faz campanha e dá o seu tudo. Por quê? Não entendeu a graça e não sabe que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Eu fui um dizimista fiel, 15 anos, tá? Mas quando eu entendi a graça, eu deixei, né? Deixei a lei de Moisés e vim para a graça, porque a graça, ela tira você do mundo secular, do mundo religioso, e traz você para o Cristo, aquele que aceitou e mora no nosso coração. Deus é o maior amor que eu tenho, o maior amor da minha vida. Ele hoje veio me falar, com essa alegria que o meu coração está. A sua chegada é a minha alegria, eu te amo. Deus é o amanhecer na minha vida, me faz feliz, me faz viver. Ele é o milagre que aconteceu, eu posso crer. Tudo que eu vivi no meu passado já foram por Jesus Cristo apagado. Hoje nova criatura eu sou, os meus olhos são iluminados pelo Senhor, a sua chegada é a minha alegria, eu te amo. Deus é o maior amor da minha vida, me faz viver, me faz ser feliz. Ele é o amor que está aqui dentro de mim. Abençoado, amado Deus, Ele fez você e eu, igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e defeito. Que é Efésios, capítulo 5, 26 e 27. É claro, se você for para a igreja da lei de Moisés, o pastor vai achar defeito em você. Vai dizer que você tem pecado, que o diabo pode te pegar. Cuidado com a internet, com os pregadores da internet, que eles são desviados. Não, nós saímos da prisão, da gaiola, onde ali as pessoas são presas. E as pessoas jogam Jesus de Nazaré, jogam a loteria esportiva, o mundo secular e o mundo religioso são idênticos. Por quê? Não estão no verdadeiro amor, que é o Cristo, aquele que eu citou. Então venha para a graça que você vai entender esse milagre que Deus já fez na sua vida, fez na minha e fará na sua, porque Deus é misericordioso, Deus é fiel à palavra dele. Jamais ele mentiu. Só que os pactos trocaram, né? Tem que remover a lei e trazer a graça, que é Hebreus 10:9, trazer a graça para o nosso coração, que é o amor e que é o perdão. Muito obrigado. Até a próxima. Em nome do Pai. Amém. Graças a Deus.